Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo do Luvic. Estou gravando esse vídeo para contar para vocês mais uma novidade que a gente liberou aqui no nosso sistema e era uma novidade bastante pedida aqui pelos nossos clientes, relacionado à nossa funcionalidade de checklist. Tá? Basicamente, eu vou tentar resumir para vocês o que é essa novidade aqui. Muitos dos nossos clientes estão usando o checklist para tarefas internas, né? Então, às vezes você quer fazer um checklist, executar algum checklist, mas aquele é um documento interno da sua empresa que vai circular somente internamente na sua empresa. Mas a gente tem também clientes que estão usando checklists para gerar o documento, né? O documento que é gerado pelo checklist é um documento que ele quer enviar para o cliente final dele. Tá? Então, por exemplo, eu acabei de terminar uma obra, fiz uma inspeção final dessa minha obra, da minha instalação, executo um checklist para coletar as evidências dessa instalação, mas eu quero gerar um PDF depois desse checklist e mandar para o meu cliente, né, junto com os meus documentos lá de final de obra, para comprovar para ele que foi feito um checklist, foi feita uma inspeção na obra e que está tudo funcionando certinho. Só que esse documento que a gente vai enviar para o cliente, agora você consegue deixar ele com a carinha da sua empresa. Tá? Então você consegue alterar as cores, você consegue mudar a imagem do cabeçalho, eu vou mostrar aqui para vocês. Então agora você consegue gerar um documento do checklist com o brand, né, com a marca da sua empresa, e aí quando você mandar para o seu cliente, agrega ainda mais valor, mais profissionalismo aí no seu trabalho, tá? Então agora eu vou compartilhar a tela do Luvic e vou mostrar para vocês como funciona, tá? É bem rápido, bem simples, vocês vão entender. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aqui agora, eu já estou logado numa base do Luvic aqui, uma base de teste que eu criei pra gente. Então vamos começar do começo, né? Eu vou criar um negócio só para a gente seguir a partir dele, tá? Então vou vir aqui no menu lateral, eu vou colocar aqui que é uma pessoa física, veio de outros aqui, vamos chamar que esse aqui é o Marcelo Madeira. Telefone, ele é de São Paulo, Mococa, que é a nossa cidade aqui do Luvic, certo? Ele consome 400 kW mês, a distribuidora aqui é Santa Cruz, é bifásico. Eu poderia ter criado esse negócio importando a conta de energia, né? Então, vocês sabem que a gente tem o nosso leitor de conta de energia por IA, mas eu estou digitando aqui manualmente para a gente ganhar um pouco de tempo aqui rapidinho. Vamos colocar aqui a residencial, lá é cerâmico, sistema da casa do Marcelo. Então, vamos lá, criamos um negócio, agora vamos gerar um checklist para a gente fazer uma inspeção inicial nessa residência, tá? Então eu quero lá mandar algum técnico meu para fazer uma inspeção inicial, tá? Então vamos criar esse modelo de checklist. Então vou vir aqui em configurações, vou vir aqui no checklist e vou criar um novo modelo. Olha que legal, na hora que eu clicar aqui agora em novo modelo, ele vai me dar a opção de colocar o nome do modelo. Então vamos falar aqui que é o inspeção inicial. Tá, é o nome desse meu modelo. Eu vou colocar que vai ser o mesmo título do checklist. Aqui eu vou poder colocar agora aqui qual que é uma cor principal. Vamos lá, as cores da minha empresa, eu vou colocar que eu quero o azul como principal e o vermelho, só para a gente ver a diferença lá na tela. E a vermelha aqui como secundária. Tá? Aqui eu posso colocar uma imagem que eu quero de background nessa página, ou seja, vocês estão acostumados aqui nas propostas de PDF, a gente tem uma imagem que vai de background, que vai de fundo nas páginas do PDF. Então aqui é a mesma coisa, uma imagem que a gente quer de fundo para esse nosso checklist. Aqui eu vou selecionar uma imagem que eu gerei de teste para gente. Aqui eu tenho uma imagem de cabeçalho, eu vou selecionar qualquer imagem que eu quero de cabeçalho. E aqui eu vou colocar agora uma descrição para o preenchimento do checklist. Aqui é uma coisa legal também que está indo nessa nova versão. Então você quer que o teu técnico que vai lá no campo vai preencher esse checklist, aqui você consegue deixar algumas orientações para ele. Então, por exemplo, o que eu poderia escrever aqui? Não esquecer de usar um equipamento calibrado, sei lá, não esquecer de pegar foto do cliente, sei lá, a gente pode colocar aqui, não esquecer dos equipamentos de segurança, porque eu vou subir no telhado, certo? Ou eu poderia colocar aqui, uma das coisas também é uma segurança. Poderia colocar aqui uma lista dos equipamentos que eu quero que ele leve. Cara, não esqueça que para essa inspeção você precisa levar trena, escada. A gente pode colocar aqui os equipamentos que ele pode levar. São instruções que eu quero que o técnico que vai lá preencher esse checklist, ele vai ter acesso a isso, tá? Então vamos lá, vou criar esse checklist aqui. Então criei o meu novo modelo.
que eu tenho que fazer aqui agora, depois que eu crio no modelo? Eu vou colocar agora aqui as perguntas desse checklist, né? Então, não tem nenhuma pergunta aqui. Então, vamos adicionar só uma pergunta, só para a gente não perder tempo nisso. Vamos colocar aqui foto do telhado. É uma coisa que eu quero, ela é obrigatória, ela é sim. Requer o upload de imagem, eu vou colocar aqui sim. E é um texto curto, é uma imagem, certo? Então aqui eu adicionei uma pergunta no meu checklist. Agora vamos voltar lá naquele negócio e vamos gerar um checklist e responder esse checklist. Então vou aqui nos meus negócios abertos. Tem um negócio aqui que eu acabei de criar para o Marcelo, né? Tá aqui. Eu vou criar um checklist. Então vou vir aqui, novo checklist. Com base em qual modelo? Esse que a gente acabou de criar aqui, o inspeção inicial. Veja que ele já vai trazer aqui para mim aquelas observações de preenchimento que eu coloquei lá, padrões. Mas aqui eu poderia customizar alguma coisa para esse checklist em específico. E aqui eu vou colocar a senha que vai ser necessário digitar para abrir o checklist, tá? Então vamos lá, criamos um checklist, esse checklist está criado. Então o que a gente faz aqui agora? A gente copia o link do checklist e manda esse link para o técnico, manda no WhatsApp dele para ele responder. Então vamos abrir esse checklist aqui numa nova aba. Eu vou colocar aqui agora a minha senha, que eu coloquei lá para ver o checklist. Então eu abri aqui, estou com o checklist aberto, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui de novidade, a gente vai ver aqui agora o campo observações para preenchimento. Então agora apareceu aqui as observações que o técnico que vai preencher e a checklist ele vai precisar seguir, certo? E aqui agora vem os campos padrões do checklist que você já está acostumado. Então vamos aqui anexar uma foto do telhado, eu vou colocar uma foto qualquer aqui, tá? Não é de telhado, mas só para a gente simular aqui que eu tirei uma foto do telhado. Aqui eu posso colocar observações adicionais, sei lá, deu tudo certo. Local adequado para instalar, sei lá. Isso aqui pode ser uma conclusão do técnico que foi lá, quem preencheu, vamos lá que foi o Marcelo que preencheu, e vou finalizar esse checklist. Então veja que a gente criou o modelo, adicionou as perguntas do modelo checklist, aqui dentro do negócio a gente criou o checklist e respondeu o checklist. O que vai acontecer aqui agora? Vamos atualizar essa tela aqui. A gente tem um checklist com status de respondido, vamos ver? Respondido. Tá? E aqui a gente consegue ver as perguntas, a resposta de cada pergunta. Mas o que é o legal? Eu posso fazer download desse checklist. Vamos fazer o download aqui. Na hora que eu faço o download do checklist, o que deveria acontecer aqui agora? O que vai acontecer? Esse documento gerado ele vai ter aquela configuração visual que a gente fez na hora que a gente criou o modelo. Então veio aqui a imagem que eu coloquei lá, que eu queria para o cabeçalho do checklist. Veio a imagem de fundo que eu coloquei e está aqui a resposta, né? Que está a imagem que eu coloquei a mesma. Então veja que a gente agora consegue criar os nossos modelos de checklists com a cara da nossa empresa. Então agora para mim fica muito legal eu poder pegar esse PDF aqui, imprimir ou mandar digitalmente para o meu cliente, porque vai ter uma marca da minha empresa, vai agregar mais valor aí para sua empresa, tá? Vai ficar mais profissional ainda, porque não vai ter mais aquela carinha padrão do Luvic aqui. Ele vai entender que esse formulário foi gerado pelo Luvic, aqui ele nem vai saber que esse PDF foi gerado dentro do Luvic, né? Bacana, né? Então isso aqui é uma coisa que você consegue agregar ainda mais valor aí para sua empresa, demonstra ainda mais profissionalismo para o seu cliente, né? Então ele vai pôr essa empresa organizada, fez um checklist bacana aqui, mandou um relatório para mim muito bem diagramado, muito bonito, com as cores da empresa, com tudo customizado bonitinho. Isso agrega valor, tá? E isso o cliente percebe, isso mostra profissionalismo. Então vamos recapitular tudo que a gente falou até agora. Então agora a gente consegue, na hora de criar os modelos de checklist, vamos voltar aqui, a gente consegue configurar aqui o template como dado propósito, a gente consegue colocar qual a imagem que a gente quer de fundo, quais são as cores, qual a imagem que a gente quer naquele cabeçalho, qual é o título para o checklist, né? Então aqui eu posso colocar o título que é o que vai aparecer aqui. Como eu coloquei inspeção inicial, ficou inspeção inicial. E olha que legal, lembra aquela observação para o preenchimento que a gente colocou aqui, ó? Veja que ele não aparece no PDF, ele é uma observação interna, só o seu técnico aí que vai ver, ele não sai no relatório que você pode enviar aí para o seu cliente, tá joia? Então, era isso, a gente pode agora customizar os PDFs aqui do checklist, tá? Como que isso vai funcionar? Essa opção de customização do checklist, ele vai estar disponível, deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu colocar a tela maior agora. Essa funcionalidade que eu mostrei para vocês de poder customizar o checklist, ela vai estar disponível para os clientes do plano Pro do Luvic, tá bem? Então você que é cliente do plano Team e do plano Starter, você consegue continuar usando checklists conforme você usa hoje, mas você não consegue customizar essas imagens, a imagem de cabeçalho, você não consegue adicionar as observações de preenchimento, todas essas novidades que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, se você quer tornar a tua empresa ainda mais profissional,
Se você quer ainda encantar ainda mais os seus clientes, chama o nosso time aqui do sucesso do cliente, ou entra aqui no nosso próprio suporte do Wiki aqui dentro do sistema e peça a sua migração para o plano Pro, tá? Eu acho que vale muito a pena. Sempre que a gente pensa em encantar o cliente, mostrar profissionalismo, a gente precisa investir bastante nisso, né? Vale a pena, o resultado é sempre bom, tá? E a gente tem os clientes do plano Branding, tá? Que está com a gente, quem ainda não conhece o plano Branding, é o plano onde a gente consegue ter o Luvic no formato White Label, ou seja, você consegue ter o Luvic com a cara da sua empresa, inteirinho a cara da sua empresa. E nos clientes do plano Branding, essas customizações que a gente fez aqui do checklist, ela também se reflete aqui no preenchimento web. Então, nesse formulário web também, o técnico que for preencher não vai ver o Luvic escrito, vai ver também o formulário de preenchimento do checklist com a marca da sua empresa. Agrega ainda mais valor aí para o seu negócio, tá? Então é isso. Então agora você consegue customizar os seus templates, os seus modelos aqui de template do checklist. Isso está liberado para os clientes do plano Pro. Então se você ainda não é plano Pro, chama o nosso time, faça aí agora o seu upgrade. E se você é do plano Brand, agora você consegue ainda deixar tanto o formulário de resposta aí do seu checklist como o PDF ainda mais legal, tá bem? Pessoal, era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário pra gente a opinião de vocês, se gostaram ou não, tá joia? O feedback de vocês é muito importante, eu gosto bastante, tá bom? Um abraço, bons negócios para todo mundo aí.